mãe de prematuro é virar pedinte e mendigar todo dia uma boa notícia. Para ser mãe de prematuro é preciso muita fé, porque na hora do desespero é você e Deus. É joelho no chão do banheiro da UTI para pedir um milagre ou pedir que acabe o sofrimento. E haja fé, só com fé. É ser a rainha da impotência por ver o sofrimento e a dor do seu bebê e simplesmente não poder fazer nada, só confiar. É bater papo com o seu filho através da incubadora e ter lágrimas escorrendo pelo rosto por todo dia por não conseguir sentir o seu cheirinho e beijar os seus cabelos. Mas ser mãe de prematuro também é superação. É sair da UTI com festas e palmas e deixar por lá amigos eternos e preciosos. Ser mãe de prematuro é ter medo do vento, da bronquiolite, do inverno e do hospital. Toda mãe é um ser guerreiro por natureza, mas mãe de prematuro precisa ser guerreira em dobro. Lutadora, perseverante, resiliente, frágil a ponto de desabar a qualquer momento, mas com uma força absurda. Mães cheias de histórias para contar. E são essas as histórias que nós vamos ouvir no programa de hoje. O primeiro Papo Mãe de 2019 está no ar. E nós vamos começar o Papo Mãe com a história emocionante de uma mãe de prematuro e a prova que milagres existem. Eu fui conferir de perto a história da Lara Cândido, que é a mãe do Joaquim, que nasceu na véspera da defesa de doutorado dela. Muito, muito louco, olha só. Mãezinhas, eu vim aqui conhecer a história da Lara Cândido. Na verdade, a história dela não, a história do Joaquim. Que teve um parto prematuro na véspera da tua defesa da tese de doutorado. Conta tudo, Lara, foi isso mesmo? Foi verdade. É uma história bem maluca e não é a minha história, o protagonista realmente é o Joaquim. E é uma história que, assim, você nunca está preparado porque você conhece pouquíssimas histórias dessa até que acontece com você ou com alguém da família. Então, sempre que me perguntam, quando você perguntou, você pode participar e pode contar? Eu digo sim, porque as mães precisam conhecer essas histórias porque a gente nunca está preparado até que você conhece uma história dessas. Até pra saber que passa e que depois tá tudo certo. Exatamente. E às vezes uma pessoa já me perguntou, nossa, mas por que às vezes você posta na rede social ou porque você sempre põe a hashtag prematuro extremo nas fotos do seu filho? Porque você, é como se você estivesse expondo isso. Na verdade, não. Você tá ajudando, quando aconteceu né? comigo, a primeira coisa que a gente procurou foi saber se, e aí, o que acontece com essa criança? Ela se salva, ela vive Fica bem sequela, depois? Sim, eles se salvam, eles ficam lindos, maravilhosos. Ele nasceu de 7 meses. Isso, ele nasceu no 3º dia do 7º mês de gravidez, no 29ª semana. Nesse caso, ele é chamado de prematuro extremo. Prematuro extremo. E, na verdade, depois foi descoberto que foi uma bactéria, era uma infecção assintomática, estava tudo bem, eu tive uma gravidez super saudável e o meu médico liberou para eu viajar. Eu viajei a São Paulo numa viagem de 2 dias, fui para minha defesa de doutorado e a minha bolsa estourou. E eu não cheguei a entrar em trabalho de parto, mas perdi todo o líquido e quando foi descoberto que eu tinha essa bactéria, então estávamos em risco de vida, tanto eu quanto o neném. E eu fiz uma cesárea imediata e ele nasceu com 1,370 kg, 37 centímetros. Você tá sempre sorrindo. Sempre. Gente, que coisa maravilhosa. Como é que você, de onde você tirava força? Você tava sempre nesse clima mesmo que a gente tá vendo aí nas fotos? Não é isso que acontece, isso que aparece aí não tem nada forçado. real. E as pessoas perguntavam, nossa, Lara, mas você foi muito forte, como se os protagonistas fôssemos eu e meu marido. Na verdade, forte era o Joaquim. Imagine que eu sou uma adulta. O Joaquim tinha 1 quilo e levava 2 a 3 picadas de agulha por dia. Eu só estava lá segurando a mão dele. Ele é que tinha 1 quilinho, levava 2 a 3 picadas de agulha por dia. Então, assim, é um momento extremamente difícil. Depois de 3 dias, você precisa ir para casa e o seu filho fica lá. Tem um Porque trecho da música muito bacana que fala: essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu confio no Exatamente, Senhor, né? Que legal, exatamente. cara. Então, assim, essa força vem de algum lugar. E quando você olha, teve uma situação muito difícil na UTI, um dos dias que ele fez uma baixa de saturação, traduzindo assim, ele quase fez uma parada respiratória no momento que eu estava lá.
Então, assim, você pensa, eu vou me desesperar? E você diz, não, eu preciso segurar a mãozinha dele para ele sentir que a mãe dele tá aqui. Então, eu preciso ter força por ele. Então, o guerreiro é ele. Ela separou pra mostrar pra gente, olha o tamanhozinho do bar e da pessoa. É de boneco. É quase um palmo, assim, né? Bem pequenininho mesmo. E tem a foto, eu não sei se vai passar, mas estava folgado nele quando ele começou a usar. Esse aqui tava folgado. Folgadinho. Deixa então uma mensagem, Lara, para todas essas mães que estão assistindo a gente, que podem estar passando por esse momento em que o filhote está na UTI ou você está em casa e o filho está na maternidade. O que você tem para dizer para elas? Olha, a primeira coisa que eu tenho para dizer é uma coisa que eu escutava muito na UTI. Primeiro parecia uma palavra solta, mas não é. Depois tudo faz sentido. A palavra do prematuro e da família do prematuro é paciência. A mãe e o pai do prematuro, eles têm que cuidar primeiro deles, porque o filho deles vai precisar quando ele sair dali. Ele vai sair, vai ficar tudo bem. Mas você cuida primeiro de você, porque seu filho está sendo bem cuidado. Então, são dias difíceis quando você vai para casa e o seu filho fica ali. Ele fica naquela caixinha de vidro, mas ele está sendo bem cuidado. Aquela equipe está cuidando deles. Você vai para casa e você cuida de você. Vai dar tudo certo. Você confia em Deus, confia no que você acreditar. O seu filho vai para sua casa, ele vai para o seu colo, vai para o seio da sua família. Vocês vão rir disso daqui a pouco. É fé e paciência. Esse papo delicioso, meu filho, meu milagre. Você contou a história do Joaquim e da Lara Cândido, que é a mãezinha dele. Muito obrigada. Imagina. Você tem uma história linda, eu quero mostrar tudo para as meninas aqui. Vamos lá. Vamos. Eu vejo várias vezes e várias vezes eu me emociono. Se identificaram com o que ouviram? Eu estou aqui com a Sâmia, com o Marcelo e a Tairine, que sabem bem essa situação de ter um filho prematuro. Posso começar com você, Sâmia? Como é que foi a sua experiência? Você estava gravidinha do Vitor e do Davi, e aí você contraiu uma síndrome, foi isso? Na verdade, eu tive uma gravidez de gêmeos univitelinos, né? E é muito comum em gravidez de gêmeos univitelinos que você tem uma síndrome chamada de transfusão feto-fetal, que é quando um bebê fica maior que o outro, ou então um fica anêmico e o outro policitêmico, enfim. E foi isso que eu tive. Eu fui acompanhada desde o início da gestação e por volta da 22ª semana eu tive a orientação do médico para ir para um centro, né? São Paulo, no caso, para cuidar disso, porque lá eu teria um tratamento. E aí vocês moram em São Luís e foram para São Paulo? Sim, fomos para São Paulo, fiz a cirurgia, esperei 2 semanas, fiz a cirurgia, ganhei 2 semanas, mas infelizmente eu tive que ter os bebês logo depois, com 28 semanas e 2 dias. Isso são porque são 6 meses? São 6 meses. 6 meses. Entrando nos 6 meses. São prematuros chamados, eu já estou quase professora, são prematuros extremos. Extremos, é isso, é prematuridade extrema. Tá, vamos falar então para essas mães. E aí, o que aconteceu quando eles nasceram? Marcelo, qual foi a tua reação? Eu lembro que você postou nas redes sociais que você ficou naquela expectativa pela janelinha, e aí tem todos aqueles termos técnicos, o RN1, o RN2. Conta um pouco pra gente como é que você sentiu no dia do nascimento deles. A Samia foi levada para a sala de parto e eu me lembro que tinha uma janela onde os pais assistiam e disseram, olha, o centro cirúrgico dela é o número 3. E aí esse número 3 nunca abria a janela, abria do 1, abria do 2, os pais comemoravam, os avós, e o nosso não abria. E você lá naquela expectativa? E a gente, meus pais, os pais dela, pensa que não sai aquela comitiva, sai aquela comitiva de dentro do centro cirúrgico e diz, você é o pai, seu pai, sobe no elevador e ali eles começaram a tratar como RN1 e nada da gente ver o RN2 que não chegava e nem saía. E a gente olhar para aquele carrinho lá, só tinha uma coisinha ali dentro, que eu não conseguia enxergar uma criança. E depois a gente subiu para a UTI, depois chegou a outra comitiva com mais médicos, mais enfermeiros, e dizendo, ó, aqui é o RN2, que é o Vitor. E aí fecharam a UTI, a gente só foi conseguir ver eles de novo 10 da noite. E aí aquele choque. E o teu coração de pai, Marcelo? Naquela hora a gente cai a ficha, porque ela sofreu tanto no final da gestação que a gente já estava, eu confesso que ela estava rezando para ela ter os nenéns, achando que ali ia acabar o sofrimento. E quando eles nasceram foi que a gente viu que de fato a gente ia começar a sofrer, porque a gente teve um filho com 76 dias de UTI e depois o Davi com 116, foi para casa, a gente achando que ia se resolver, mas o Davi foi para casa de ambulância, com oxigênio. E depois de uma semana ele contraiu o que você falou, a bronquiolite. A gente não sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar em bronquiolite na vida.
mais uma temporada de 15 dias de UTI no hospital. E aí os médicos já viraram para a gente e disseram, olha, tem que tirar eles daqui porque vai começar a temporada de inverno, a gente estava em São Paulo, e a gente teve que ir embora para casa de UTI aérea, mas sempre com um tubo de oxigênio junto. E essa foi a nossa vida, sem encontrar os outros percalços, né, que aconteceu dentro da UTI. Que a gente vai já terminar de contar. E eu estou também aqui com a Tairine Pimentel, que ela é a mãe do Benício e do Miguel, né? Conta pra gente como é que foi a tua história, Tairine. Bom, a minha história eu tive o Benício e o Miguel na 34ª semana, né? Eu acordei e aí minha bolsa estourou. Quando eu fui levantar da cama, minha bolsa estourou e logo em seguida eu entrei em trabalho de parto. Na 34ª? Na 34ª, isso. Então, eles nasceram, né, e passaram ao todo 26 dias, né, na maternidade, sendo um passou 18 dias na U5, né, numa semi-intensiva, e o outro passou 6 dias, né, e os outros dias foi no método canguru. Conta um pouco pra gente o que é o método canguru que você utilizou. A gente está vendo aqui na foto. São os dois aí, né? Os dois. Sim, mamãe, mamaram, que coisa mais gostosa. É quando a mãe fica bem próximo do filho, faz aquele... Isso, é uma atenção humanizada, né? Entre mãe, bebê e família. Né? Então, o bebê ele vai ter esse contato pele a pele com a mãe, onde há vários benefícios, né, nesse método canguru, como o estímulo do aleitamento materno, né? A estabilidade da temperatura do bebê, porque quando eles são prematuros, né, necessitam ficar na incubadora, para ter a estabilidade da temperatura, né, corporal do bebê. Como também, né, o vínculo afetivo entre mãe, bebê e família também, como vocês puderam ver, né, nas fotos ali, o pai com eles dois também, né, os avós participaram disso. Então isso é muito bom para o desenvolvimento biopsicossocial do bebê. Vocês também tinham aquelas visitas, só são 2 vezes por dia que é permitido? Também é assim? Passou por isso? Assim, quando eles estavam na U5, na maternidade, a gente tinha até 10 horas da noite para ter acesso, né? Se eu quisesse ficar lá o dia inteiro, então, eu poderia ficar. Então, você teve acesso limitado. Isso. Já lá no método canguru, a mãe fica, né, com o bebê durante todos os dias que eles estão lá, é como se ela estivesse internada juntamente com o bebê, e os familiares têm de 4 às 6, né? Isso é bom, que tem bastante tempo para contato. Isso, mas também só podem 2 visitas, né, por dia. Fora o acompanhante, né? Sim, sim. Esses dias, como é que foram para você, Tairine, que você ficou acompanhando? Você viu o exemplo aí da Lara, você conseguiu segurar a pressão? Tinha hora que você desabava? Como é que foram esses dias? Diferentemente da Lara, no início foi bem difícil para mim. Foi? Eu desabava. Quando o Benício, que foi o primeiro que teve alta da U5, quando ele foi lá pro canguru, eu fiquei sozinha a primeira noite com ele. Então, mãe de primeira viagem, com um bebê prematuro, sozinha, né? Então, o Miguel ainda estava na U5, né? E aí eu ficava me dividindo. Aí foi muito difícil, né? Nos primeiros dias, né? Muito doloroso a gente imaginar que o bebezinho da gente está ali, né? Sendo furado, passando por tudo isso, né? Como a Lara falou, né? Não é a gente. São eles, né? Que são os guerreiros, São eles os guerreiros. Justamente o Miguel teve que fazer com 6 dias uma biópsia, porque ele teve, né, suspeita de megacólon congênito, né? Deixa eu voltar então aqui para a Sâmia e para o Marcelo. O papel do pai é fundamental, né, Sâmia? Essa força que você recebeu junto com o Marcelo? Com certeza. Com certeza, a família, o pai, né, a família como um todo, os avós, todos presentes nesse momento, foi fundamental para que a gente conseguisse passar essa temporada, porque a nossa jornada foi longa na UTI. Né? Começou antes, um mês antes eu tive que sair de casa, deixei minha filha mais velha, né, que só chegou praticamente no nascimento dos bebês, e aí uma jornada que se iniciava que a gente não sabia quando ia terminar. Sim. Porque ninguém dizia pra gente, vai sair daqui a um mês, daqui a amanhã, ninguém falava isso. Eles vão sair quando eles estiverem bem.
né? Então, não tinha pelo menos assim, um marco, né, para dizer assim, olha, falta uma contagem regressiva. Não, eles né? até dizem na UTI. Eles dizem que quando o bebê completa 38 semanas, não é isso? Ou 2 quilos. Ou 2,5 quilos. kg, você... 2,5 kg? Pode ser que... Pode ser que saia, dependendo se ele não tiver nenhuma outra comorbidade, né? Mas é uma série de pode ser, que daqui a pouco a gente vai voltar para falar mais sobre isso. E atenção, mamães, lembrando que começa amanhã a programação de férias da Vila dos Sonhos. Pela manhã vai ter início a semana de oficina de teatro com a atriz renomada Silmara Barros, que é maravilhosa. E o teatro é perfeito para ajudar a criança a desenvolver a capacidade de expressão das crianças, com técnicas de memorização, que inclusive ajudam muito na escola, e são muitos os benefícios. Já nas outras semanas tem também oficinas de pintura, oficinas de tecido. Pela manhã acontecem as oficinas e à tarde a colônia de férias. Então a programação está completa, você entra lá no Instagram da Vila dos Sonhos, que está aparecendo aí no seu vídeo. Tem todas as informações, maravilhosa essa programação. Além da Vila dos Sonhos, que é linda, que tem todo esse espaço lúdico para as crianças brincarem e aproveitarem bastante essas férias agora em janeiro. Então lembrando, oficinas pela manhã e colônia de férias à tarde. Daqui a pouquinho a gente volta para trocar mais ideias e experiências sobre partos, crianças prematuras. Eu volto já já.